Honolulu é pura cena de filme, mas vai muito além dos cartões postais clássicos. Sim, você vai encontrar as praias de areia branca, coqueiros ao vento e aquele aloha que todo mundo imagina. Só que a capital do Havaí é muito mais do que colares de flores e danças típicas. É uma cidade cheia de contrastes. Arranha-céus nascendo no meio de vulcões adormecidos, tradições indígenas convivendo em harmonia com influências asiáticas, norte-americanas e europeias. E acredite, esse pedaço de paraíso carrega histórias surpreendentes. Já foi palco de conspirações políticas que derrubaram uma monarquia, de ataques militares que mudaram o rumo mundial, e quase teve o hula, sua dança mais famosa, banido para sempre. Quer saber por que Honolulu é tão especial e cheia de reviravoltas? Então fique com a gente até o final, porque hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer esse lugar paradisíaco sob uma nova perspectiva. Número 1. Localização e dados gerais. Para começar nossa viagem, vamos primeiro entender uma coisa importante. Quando falamos do Havaí, não estamos falando de uma única ilha isolada, mas sim de um arquipélago inteiro. Isso mesmo. O Havaí é formado por mais de 100 ilhas espalhadas pelo Pacífico, sendo 8 delas as mais conhecidas e visitadas, como Maui, Kauai, a famosa Ilha Grande e, claro, Oahu. E é exatamente Oahu que interessa pra gente agora, porque é nessa ilha que está Honolulu, a capital, e também a maior cidade havaiana. Oahu é a terceira maior ilha do arquipélago, e de longe, a mais movimentada e urbanizada, concentrando a maior parte da população do estado. Além disso, é a porta de entrada mais comum para quem chega ao Havaí pela primeira vez, sendo famosa principalmente por abrigar a histórica base naval de Pearl Harbor, algo que ainda vamos comentar mais adiante. Só que, ao contrário do que você pode imaginar, Honolulu não é só aquela pequena cidade de praia com coqueiros, surf e tranquilidade. Ela vai bem além disso. Para se ter uma ideia, ela é uma das capitais mais extensas do planeta em termos de área territorial, abrangendo praticamente toda a ilha de Oahu e até algumas ilhotas menores. Claro que na prática, quando falamos da parte realmente urbana e agitada, estamos falando da região ao sul da ilha. É ali que ficam os prédios altos, shoppings gigantes, restaurantes sempre cheios e o famoso porto movimentado. Inclusive rolam até congestionamentos pesados em horário de pico. Quem diria que uma ilha paradisíaca teria engarrafamento? Agora que você foi apresentado à geografia do lugar, vamos agora conhecer a história. Número 2. História. Você já parou para pensar por que essa capital havaiana se chama Honolulu? Pois bem, o nome tem tudo a ver com sua localização. Em havaiano, Honolulu quer dizer algo como Baía Protegida ou Porto Abrigado, o que faz todo sentido, já que a cidade cresceu ao redor de um porto natural muito protegido. No começo, esse lugar era só uma vila pequena e tranquila, onde os moradores locais viviam da pesca e aproveitavam as águas calmas para proteger suas embarcações das ondas fortes do Pacífico. Mas isso começou a mudar bastante no século XIX, quando comerciantes e baleeiros estrangeiros descobriram que aquele porto era um ponto perfeito para descansar e reabastecer nas rotas pelo oceano. Em pouco tempo, aquela vila pacata virou um movimentado ponto de encontro multicultural, com gente chegando dos mais diversos lugares do mundo. E não ficou só nisso. Honolulu já foi até capital de um reino independente. Isso mesmo, nada de Estados Unidos até o fim do século XIX. Quem mandava por lá eram os reis e rainhas do Havaí, com direito a palácios, cerimônias oficiais e tudo o que você imagina quando pensa numa monarquia tradicional. Foi só em 1959 que passou a ser oficialmente o 50º estado americano. Outro fato curioso é que durante esse período de transformações políticas, Honolulu recebeu uma grande quantidade de imigrantes vindos do Japão, China, Filipinas, Portugal e vários outros países. Isso acabou criando uma identidade única para a cidade, onde você encontra influências asiáticas, europeias e locais convivendo numa harmonia surpreendente.
Então hoje, quando você visita Honolulu, percebe claramente esse caldeirão cultural. Dos pratos que você prova nos restaurantes, as lojas e mercados espalhados pela cidade, tudo é resultado dessa mistura histórica que começou lá atrás, quando Honolulu ainda era apenas uma simples baía protegida no meio do Pacífico. Número 3. Significado de Aloha e a vibe havaiana. Com certeza, você já ouviu essa palavrinha mágica, Aloha. Mas será que você realmente sabe o que ela significa? Tem gente que acha que é só uma forma simpática de dizer oi ou tchau, mas o significado é bem mais profundo. Aloha é uma palavra havaiana que representa a essência da hospitalidade, gentileza, respeito e principalmente amor e união entre as pessoas. No Havaí, especialmente em Honolulu, Aloha é quase um estilo de vida, uma verdadeira filosofia que rege o comportamento dos moradores locais. Não é à toa que a cidade é conhecida por ser extremamente acolhedora. E você percebe logo quando desembarca por lá. A primeira coisa que você ganha ao chegar é um lei, aquele famoso colar de flores. Número 4. Turismo. Agora chegou a parte que todo mundo que ama viajar estava esperando: o turismo. Afinal, se você está em Honolulu, é impossível não falar das paisagens espetaculares e praias paradisíacas dessa região. Começando por Waikiki, talvez o bairro mais famoso do Havaí. Se você curte aquela praia perfeita, com areia branca e mar azul clarinho, Waikiki é exatamente isso. Ali, você vê arranha-céus misturados com palmeiras, lojas sofisticadas ao lado das tradicionais barraquinhas de shave ice, aquela raspadinha refrescante típica do Havaí e muita gente aprendendo a surfar. É um cenário daqueles dignos de cartão postal mesmo. Mas Honolulu não é só Waikiki não. Para quem gosta de um pouco de aventura, uma das atrações mais incríveis é Diamond Head, um antigo vulcão adormecido que domina o horizonte da cidade. Subir até lá dá um trabalhinho. Prepare-se para enfrentar escadarias e ladeiras, mas quando você finalmente chega ao topo, percebe que valeu cada passo. A vista panorâmica é impressionante, mostrando toda a cidade e a imensidão azul do Pacífico. E se a ideia é um cenário mais tranquilo e natural, Hanauma Bay é um lugar imperdível. Essa reserva marinha protegida é o sonho de quem gosta de mergulhar com snorkel e admirar peixinhos coloridos nadando ao redor. Parece cena daqueles documentários da National Geographic, sabe? Mas nem tudo é só mar e praia. Quem curte trilhas e caminhadas pode aproveitar rotas incríveis em meio à mata tropical, passando por cachoeiras escondidas e falésias impressionantes. Algumas trilhas são bem tranquilas, mas há outras mais desafiadoras, como a famosa Coco Crater Stairs, com mais de 1000 degraus, que testam o fôlego e a resistência dos aventureiros. Número 5. Spam. E aí, tá pronto para uma curiosidade que provavelmente você não imaginava encontrar justo num paraíso tropical? Pois é, Honolulu e o Havaí em geral têm um amor peculiar por algo que muitos turistas acham bem estranho à primeira vista: o spam. Mas calma, não é aquele spam irritante que enche seu e-mail com propagandas repetidas, embora tenha tudo a ver, como você já vai entender. O spam que faz sucesso por lá é, na verdade, uma carne suína enlatada que muitos turistas estranham à primeira vista. Esse enlatado virou comida básica para tropas americanas no Pacífico durante a Segunda Guerra, graças à facilidade de armazenamento. O curioso é que os havaianos gostaram tanto do produto que ele permaneceu na cultura local. Hoje, o Havaí, sobretudo Honolulu, é o maior consumidor de spam no mundo. Você encontra versões para todos os gostos, do café da manhã no McDonald's ao famoso spam musubi, uma espécie de sushi com arroz, carne enlatada e alga. Há até festival dedicado exclusivamente ao spam. E o que isso tem a ver com aqueles e-mails chatos na sua caixa de entrada? Tudo. O termo spam, no sentido digital, nasceu de um esquete de humor do grupo britânico Monty Python, que satirizava o uso exagerado da carne enlatada, simbolizando algo insistente e indesejado. A piada pegou,
E hoje chamamos de spam qualquer mensagem repetitiva e inoportuna. Mas, obviamente, nem todo mundo come spam. Número 6. Gastronomia. Se você for curioso por culinária, Honolulu vai te surpreender. Quer ver só? O poke, prato clássico à base de peixe cru em cubos, geralmente atum temperado com molho de soja, algas e cebolinhas, já se tornou febre mundial. Outra delícia local é o moco loco, feito de arroz, hambúrguer, ovo frito e muito molho gravy. Aquele molho escuro feito com caldo de carne e temperos, super comum nos Estados Unidos. A combinação parece meio doida, mas é deliciosa. Tem também o clássico kalua pig, uma carne de porco defumada lentamente, tão macia que desmancha na boca. E se você prefere doce, então anote aí. Em Honolulu, não dá para resistir ao shave ice, que é tipo uma raspadinha feita com gelo fininho e coberta por caldas de frutas tropicais, perfeita para o calor havaiano. Resumindo, a culinária de Honolulu é uma explosão de sabores e temperos. Pode ir sem medo, porque a experiência vale cada mordida. Número 7. O Caldeirão Cultural de Honolulu. Por falar em tempero, talvez o maior tempero secreto mais especial de Honolulu seja justamente a sua diversidade cultural. Com mais de 340 mil habitantes, a cidade é uma mistura incrível de etnias vindas de vários cantos do mundo. Além dos nativos havaianos, chamados de Kanaka Maoli, a cidade tem comunidades fortes de origem japonesa, filipina, chinesa, coreana, portuguesa e de outras ilhas do Pacífico. Essa mistura começou no século XIX, quando fazendeiros trouxeram trabalhadores de diferentes países para cuidar das plantações de cana e abacaxi. Na prática, isso significa que você pode passear pelas ruas e encontrar de tudo um pouco. Celebrações do Ano Novo Chinês, templos budistas ao lado de igrejas católicas portuguesas e filipinas, e até padarias vendendo o famoso pão doce havaiano, que, curiosamente, é uma herança portuguesa. Um exemplo perfeito dessa mistura é a Chinatown de Honolulu, uma das mais antigas dos Estados Unidos. O bairro surgiu ainda no século XIX e até hoje é famoso pelos mercados coloridos, restaurantes típicos e festivais animados. Ali você encontra templos históricos, pratos chineses incríveis e uma atmosfera vibrante que mistura tradição e modernidade. Resumindo, Honolulu é exatamente aquele famoso melting pot americano, um verdadeiro caldeirão cultural com uma pitada extra de espírito polinésio. E isso deixa tudo com uma cara ainda mais tropical, única e especial, como vamos descobrir já já. Número 8. Língua havaiana e o dialeto Pidgin. Talvez nada represente tanto esse mix cultural como o idioma. No Havaí, além do inglês, a língua havaiana também é oficial. Embora pouca gente seja fluente, você vai ver palavras havaianas em placas de rua, nomes de prédios públicos e no cotidiano da capital. O idioma tem só 12 letras, sendo 5 vogais e 7 consoantes. Por isso que tantas palavras havaianas soam muito extensas e recheadas de vogais. Cada sílaba tende a ser aberta. Em Honolulu, você encontra exemplos por todos os lados. Kapiolani, Like Highway, Ipoai e por aí vai. E como se não bastasse, ainda tem o divertido dialeto chamado Hawaiian Pidgin, que surgiu da mistura de idiomas dos imigrantes das plantações de cana-de-açúcar. É um inglês todo cheio de gírias, com sotaque marcante e expressões bem locais. Pode soar estranho para os turistas, mas esse jeito de falar faz parte da identidade cultural havaiana. Número 9. Hula. A dança que conta histórias. Outra coisa que não dá para ignorar quando o assunto é cultura havaiana é a famosa dança hula, com seus movimentos graciosos de quadril e braços, quase sempre ao som relaxante de ukulelês e tambores. Quem visita Honolulu com certeza vai esbarrar em alguma apresentação de hula num luau ou num evento cultural. Mas o que muita gente não sabe
é que o hula não é só uma dança bonita feita para turista tirar foto. Na verdade, é uma forma antiga de contar histórias. Cada movimento das mãos e dos quadris tem um significado especial, narrando lendas sobre deuses, fatos históricos ou acontecimentos importantes para o povo havaiano. Por séculos, essa foi uma das principais maneiras que os havaianos tinham de preservar suas tradições. Só que no século XIX, missionários cristãos que chegaram às ilhas decidiram que o hula era algo pagão e inadequado. Por pressão deles, a dança acabou sendo proibida várias vezes. Muitas famílias chegaram a praticar hula escondidas, como um segredo que passava de geração em geração. Quem salvou o hula de desaparecer foi o rei Kalakaua, um monarca animado e apaixonado pela cultura local. Durante seu reinado, ele fez questão de trazer o hula de volta aos eventos oficiais, garantindo que a tradição sobrevivesse. Número 10. Único Palácio Real dos Estados Unidos. Lembra que lá no começo do vídeo a gente falou que, antes de ser parte dos Estados Unidos, quem mandava no pedaço eram reis e rainhas? Pois então, se existe rei, tem que ter castelo, não é mesmo? Pode parecer brincadeira, mas não é. Honolulu tem mesmo o único palácio real em território americano, o belíssimo Iolani Palace. Construído ainda no século XIX, o castelo foi o lar oficial da monarquia havaiana. E olha só que curioso. O rei Kalakaua, de quem falamos agorinha, e que salvou o hula, apaixonado por modernidade, mandou instalar energia elétrica no palácio, antes mesmo de muitas capitais da Europa. Quem diria que em pleno Oceano Pacífico o pessoal estava bem à frente? Visitar o Iolani Palace hoje é entender um pouco dessa história meio esquecida. Aqui existiu uma monarquia legítima, com reis e rainhas de verdade, que foi deposta num golpe político dos Estados Unidos. Curioso, não é mesmo? Quem imaginaria encontrar uma história dessas em pleno paraíso tropical? Número 11. Pearl Harbor. Um ataque que mudou o mundo. Além do Palácio Real, sabe o que mais é único na capital havaiana? Pearl Harbor. Provavelmente a maior referência histórica de Honolulu no contexto mundial é o ataque que aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor fica a poucos quilômetros do centro da cidade e foi palco do ataque japonês que acabou levando os Estados Unidos oficialmente para dentro da Segunda Guerra Mundial, mudando para sempre os rumos do século XX. A destruição foi enorme. O USS Arizona, por exemplo, afundou com mais de 1.000 tripulantes ainda dentro dele. Até hoje, o navio permanece submerso exatamente no mesmo local. Um memorial foi construído sobre o casco do navio, permitindo aos visitantes conhecer esse episódio histórico e homenagear as vítimas. E pode acreditar, caminhar pelo memorial é entender o quanto aquele dia marcou não só a história de Honolulu, mas a história mundial. Número 12. Maior shopping center ao ar livre do mundo. Ainda falando de lugares únicos, não podemos esquecer obviamente de citar o Ala Moana Center, maior shopping center ao ar livre do mundo. Esse colosso se estende por mais de 223 mil metros quadrados e oferece aos visitantes uma gloriosa mistura de varejistas de luxo, lojas locais e opções gastronômicas deliciosas, tudo ao ar livre. Ele também é um importante ponto de encontro cultural, com shows ao vivo, apresentações de dança havaiana e eventos comunitários que fazem dele um lugar especial também para conhecer um pouco da cultura local. Número 13. Personagens ilustres de Honolulu. Para finalizar nossa lista, agora que já falamos de tanta coisa legal sobre Honolulu, vamos fechar conhecendo alguns talentos famosos que nasceram nesse lugar paradisíaco. Você sabia que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, nasceu justamente em Honolulu? Pois é. Ele passou boa parte da infância e adolescência por lá antes de ganhar o mundo da política. Outro nome de peso é o cantor Bruno Mars, cujo nome verdadeiro é Peter Gene Hernandez. Nascido em Honolulu e com uma mistura cultural rica,
mãe filipina e pai com ascendência porto-riquenha e judaica, ele cresceu cantando e dançando pelas ruas da cidade antes de conquistar o mundo com seus hits. E não são só eles. Sabia que a atriz Nicole Kidman também nasceu em Honolulu? Pois é. Apesar de ser mundialmente conhecida como australiana, ela veio ao mundo exatamente nessa ilha paradisíaca. Por lá, ela recebeu o nome havaiano Hokulani, que significa literalmente estrela celestial. E por último, e não menos importante, temos nosso Aquaman Jason Momoa. Ou seja, além das praias paradisíacas e cenários espetaculares, Honolulu ainda tem esse dom especial de revelar grandes nomes para o mundo. Afinal, quem nasce num lugar tão cheio de aloha já chega com um brilho extra, concorda? Viu como Honolulu vai muito além das praias instagramáveis e do aloha que a gente vê em filmes? Tem realeza, tem ataque histórico, tem dança quase banida, tem caldeirão étnico e tem até paixão por carne enlatada. E aí, qual desses fatos mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura.